Olá, boa noite. Boa noite. Dia de aumentos nos combustíveis e reclamações de motoristas. Donos de postos sobem os preços logo após o anúncio oficial. E Temer afirma que brasileiros vão compreender a decisão do governo e alega a necessidade do cumprimento da meta das contas públicas. A capital dos semáforos apagados. São Paulo tem centenas de equipamentos quebrados e sem manutenção. E verba é liberada para a confecção de passaportes. Polícia Federal tem mais de 170 mil pedidos parados. Você acompanha essas e outras notícias após o intervalo. Centenas de semáforos continuam apagados em várias regiões de São Paulo. Há 2 semanas, o Jornal da Gazeta mostrou problemas nos equipamentos na região central. Hoje voltamos para conferir e a situação continua a mesma. Este é o cruzamento da Alameda Barão de Limeira com a Rua Glete, no centro de São Paulo. Aqui os motoristas tentam se entender. É que bem no cruzamento das vias, os semáforos continuam apagados. E o pior, não há nenhum agente da Companhia de Engenharia de Tráfego para auxiliar. O resultado é um trânsito confuso e perigoso. 3 meses um semáforo sem funcionar, eu acho que para uma cidade de São Paulo é inadmissível, né? E infelizmente, este não é o único trecho com problemas. Semáforos nas ruas próximas, como a da Alameda Barão de Campinas, também não estão funcionando. Na Avenida Rio Branco, 2 agentes da CET trabalham para diminuir os transtornos aos motoristas e dos pedestres que precisam atravessar a movimentada avenida. Raramente tá aí, ó. Isso aí só tá para multar. É complicado para a gente atravessar porque corre o risco de ser atropelado, né? Há 15 dias, o Jornal da Gazeta já havia mostrado a situação. Pelo menos 200 semáforos estavam com falhas por falta de manutenção, segundo a CET. A repórter Carla Rodeiro percorreu as mesmas vias e já tinha registrado o problema que não foi resolvido. Aqui na Barão de Campinas, em Campos Elíseos, esse que a gente vai passar já é o 3º cruzamento consecutivo com o semáforo apagado. O contrato com a empresa que cuidava da manutenção venceu em dezembro e a prefeitura só tem 16 equipes para atender toda a cidade. Um pregão realizado no início deste mês pela prefeitura escolheu 3 empresas que vão cuidar da manutenção dos equipamentos. Mas os contratos com essas empresas ainda não foram assinados. Segundo a CET, a regularização deve ocorrer nos próximos dias. O novo contrato de R$ 72 milhões vale por 1 ano e exige agilidade das empresas. Elas têm até 2 horas para consertar o semáforo que apresentar problema. Quem não cumprir o prazo está sujeito a multa de até 20% do valor do serviço. A CET diz que trabalha para restabelecer os problemas nos semáforos dos locais citados na reportagem. A companhia informa que a capital paulista tem 6.399 cruzamentos com semáforos, sendo que, desse total, 212 apresentam problemas provocados principalmente por atos de vandalismo e furto de cabos. A CET informa que mantém agentes nos cruzamentos mais movimentados e que o uso de cones tem o objetivo de alertar o motorista e evitar acidentes. O anúncio do aumento de impostos sobre os combustíveis foi feito ontem pelo governo, mas o consumidor já encontrou hoje, logo cedo, os novos valores sendo cobrados nas bombas de gasolina e álcool de São Paulo. Não foram nem 24 horas do anúncio e o aumento já estava na bomba. O gerente deste posto confirma que repassou o custo mesmo com o estoque antigo. Porque o aumento dessa vez foi muito elevado, 40 centavos por litro. Você não consegue repor metade do que você vender. Então não tem jeito, todos os postos hoje, todos eles com certeza aumentaram. Ao elevar as alíquotas de PIS e COFINS, o governo Temer espera arrecadar 10 bilhões de reais até o fim do ano e cumprir a meta fiscal que é deficitária. 139 bilhões de reais é o que o governo vai gastar além da receita. A decisão é de cada posto, mas como trata-se de aumento de impostos, é pouco provável que não haja o repasse. E se ele for integral, o acréscimo no preço da gasolina, cuja tributação mais que dobrou, é de 41 centavos por litro. Lair já fez as contas e diz que com esse aumento vai rodar menos. Quando aumenta a gasolina, tudo aumenta, né? Vai aumentar
Comida, vai aumentar tudo. Passagem de ônibus, vão querer aumentar, rodoviária e tudo mais, assim vai. Começando a pensar em já ir de transporte público. O problema é que o transporte público também não incentiva o povo a usar. O presidente do sindicato, que reúne os postos de combustíveis de São Paulo, diz que o setor já vem sofrendo com a queda de 15% no consumo desde outubro e que agora levou um susto com o tamanho do aumento. E foi um aumento fora de propósito no atual conjuntura do mercado nacional. Ninguém esperava isso, né? Você esperava em torno de 10, 12 centavos, veio 40 centavos, 41 centavos praticamente, foi muito forte o aumento. Todo mundo está procurando economizar, como todo brasileiro, e isso deve trazer uma queda de consumo com certeza para o meu setor. Ontem, logo depois do anúncio, o presidente Michel Temer disse que a população iria compreender o aumento. Recentemente, em busca de apoio para barrar a denúncia criminal contra ele, Temer liberou R$1 bilhão para projetos patrocinados por parlamentares nas bases eleitorais deles. Reação também dos empresários. Hoje, o pato símbolo da campanha contra a CPMF e pelo impeachment de Dilma amanheceu inflado em frente à sede da Fiesp na Avenida Paulista. A Federação das Indústrias de São Paulo considera que o aumento de impostos dos combustíveis vai recair sobre a sociedade já sufocada. E o presidente Michel Temer reagiu às críticas sobre o aumento de impostos. Na Argentina, para a cúpula do Mercosul, o presidente Michel Temer voltou a dizer que os brasileiros vão entender o aumento de impostos nos combustíveis anunciado ontem. A população vai compreender porque este é um governo que não mente, não dá dados falsos, né? Michel Temer assumiu a presidência rotativa do Mercosul, que é formado por Brasil, Argentina, Uruguai, Paraguai e Venezuela. O país, comandado por Nicolás Maduro, está suspenso do bloco desde dezembro por ter descumprido normas de adesão. Temer dedicou boa parte do discurso à situação de crise da Venezuela. Somos profundamente sensíveis à deterioração do quadro político institucional, às carências sociais que nesse país amigo ganham contornos de crise humanitária. Durante a fala dele, o ministro Henrique Meirelles também chamou a atenção. Em vários momentos, ele cochilou ao lado do presidente. Pouco depois, Meirelles se justificou. Chegamos tarde ontem, trabalhei até muito tarde, etc. Então, de fato, às vezes o cansaço aparece. O ministro também falou sobre o aumento de impostos. Um processo absolutamente normal que as entidades empresariais façam uma reclamação, né, protestem contra qualquer aumento. Temer voltou a falar também sobre a medida anunciada ontem e dessa vez disse que a reação crítica da Fiesp é mais do que razoável. A nova polêmica envolvendo o presidente diz respeito ao avião usado por ele para longas distâncias. O governo paga cerca de R$60 milhões para usar a aeronave por 3 anos. Mas a empresa está proibida de operar no Brasil. O certificado foi suspenso pela ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil, em novembro, meses depois da licitação. Em nota, a ANAC afirma que a suspensão ocorreu por causa de deficiências relacionadas aos sistemas de registros de panes, de treinamentos de funcionários, de controle de equipamentos e de execução de tarefas de manutenção. E explica que a aeronave não pode funcionar para serviço de transporte comercial, mas que está registrada para o uso militar. E para esse fim, as regras de operação são estipuladas pela Aeronáutica. A Força Aérea Brasileira afirma que a Coach Transporte Aéreos cumpre rigorosamente o contrato de locação. Polícia Federal não encontra indícios de que os senadores do PMDB, Renan Calheiros e Romero Jucá, além do ex-presidente José Sarney, teriam cometido crime de obstrução de justiça. As acusações foram baseadas no acordo de delação premiada de Sérgio Machado e em conversas gravadas com Renan, Jucá e Sarney. Nos áudios divulgados no ano passado, os 3 fizeram comentários que demonstravam supostas intenções de parar as apurações da Lava Jato. Tanto Sarney quanto Renan buscavam alternativas para influenciar o então relator da operação no STF, Teori Zavascki, enquanto Jucá citou o suposto acordo nacional para estancar a sangria. Segundo o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, isso significaria impedir os avanços da operação em relação a políticos. Em fevereiro, o relator da Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, ministro Edson Fachin,
liberou a abertura de um inquérito da Procuradoria para apurar o caso. Para a Polícia Federal, eventual intenção não pode ser considerada crime e, portanto, os políticos não cometeram atos de obstrução da justiça. Agora, Fachin vai encaminhar o relatório à Procuradoria-Geral da República. Janot poderá concordar com a PF e pedir o arquivamento do caso, ou discordar e denunciar os políticos mesmo assim. A Polícia Federal também entendeu que a colaboração de Sérgio Machado se mostrou ineficaz e, por isso, diz que o ex-presidente da Transpetro não é merecedor dos benefícios do acordo. O ex-governador do Distrito Federal, Agnello Queiroz, do PT, foi novamente condenado por improbidade administrativa. Ele pode recorrer. Essa é a 5ª condenação de Agnello por improbidade administrativa no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e outras 2 denúncias contra o ex-governador pelo mesmo crime ainda estão em tramitação. A Justiça determinou a suspensão dos direitos políticos de Agnello por 8 anos e a proibição de receber benefícios do governo por 5 anos, além de pagamento de multa de aproximadamente R$2 milhões, o dobro do valor do dano causado aos cofres públicos. O petista ocupou o cargo de 2011 a 2015. Agnello foi denunciado pelo Ministério Público Federal do Distrito Federal em 2013 ao permitir a reintegração do ex-deputado distrital Marco Lima à Polícia Militar em 2012. Ele havia sido expulso da corporação há mais de 10 anos. Lima recebeu R$1 milhão em salários retroativos. O advogado de Agnello, Paulo Machado Guimarães, que era consultor jurídico do Distrito Federal na época, também foi condenado no processo. Ele disse que vai recorrer das condenações de ambos. Seguindo uma tendência mundial, começa a surgir aqui no Brasil o serviço de autoatendimento. Por enquanto, os supermercados são os que mais apostam nessa forma de pagar as compras. O próprio cliente passa o código de barras de cada produto que ele vai levar para casa. Na hora do pagamento, apenas cartões de débito, crédito ou alimentação. Dá até para pedir nota fiscal paulista e cadastrar o número do sócio-torcedor do time favorito para ter descontos. Só uso aqui. Por que só usa ela? Porque é mais prático, eu já venho e já sai rapidinho. A máquina de autoatendimento tem um sistema que evita a cobrança repetida do mesmo produto. Se o cliente tiver dúvidas, uma luz vermelha acende e uma funcionária ajuda. E na hora de pesar os alimentos frescos, a tela já tem as opções com os códigos cadastrados. Os equipamentos assim têm facilitado a vida de quem vai às compras, principalmente os apressadinhos. É muito prático, né? Você, quando tem um pouco mais de pressa para fazer uma compra, você não precisa pegar fila. Esta rede de supermercados, que atua em cidades do interior e da Grande São Paulo, investiu cerca de R$180 mil nessa tecnologia. Com 4 guichês e uma estação de pesagem, o serviço eletrônico já conquistou 11% dos clientes. Ele está disponível há 1 ano em 16 das 30 unidades da rede. No início, a gente tinha a percepção que o público mais jovem se ficaria fascinado com essa nova tecnologia, mas não é, isso é mito. Na verdade, todo o público utiliza. Nesta outra rede de supermercados, são 11 caixas com funcionários e 3 guichês de autoatendimento. Quando as máquinas foram instaladas há cerca de 1 ano, teve gente que ficou com medo de perder o emprego. Foi o caso da Doraci, que trabalha na empresa há 10 anos. Eu fiz uma pergunta para nossa chefe. Quais vão ser as primeiras a serem mandadas embora? As mais novas ou as mais velhas? Segundo este funcionário, ninguém precisou ser demitido. Até porque o público-alvo deste tipo de serviço são os clientes que fazem compras menores, com até 10 itens. O investimento foi de R$30 mil em cada máquina. Mas o que aparelho nenhum vai substituir é a amizade feita ali mesmo, na boca do caixa, né, Vlamir? Por que o senhor não passou no caixa de autoatendimento lá, que faz tudo sozinho? Porque eu gosto de ver minha amiga aqui. Toda vez eu só passo nesse caixa. As contas externas brasileiras tiveram o melhor mês de junho desde 2004 e fecharam o semestre com superávit. O Banco Central informou que no mês passado o resultado das transações correntes ficou positivo em $1,330 bilhões. Foi o 4º mês seguido de superávit e o melhor resultado para junho em 13 anos. No primeiro semestre, as contas externas também registraram superávit de $715 milhões. Foi o primeiro resultado positivo para os 6 primeiros meses de um ano desde 2007.
As contas externas são compostas por 3 itens: balanço de pagamentos, reservas internacionais e dívida externa, e servem como um indicador do grau de vulnerabilidade da economia de um país em relação ao mundo. Após liberação de verba pelo governo, a Polícia Federal anuncia o retorno da emissão de passaportes e diz que vai dar prioridade aos 175 mil pedidos já solicitados e que estão na fila. A Polícia Federal recebeu a verba de mais de 102 milhões de reais para a retomada da emissão de passaportes que estava suspensa desde o dia 27 de junho. Segundo a PF, até que o serviço seja totalmente normalizado, o atendimento será por ordem cronológica dos pedidos já encaminhados que ficaram parados desde então. Normalmente, a Polícia Federal costuma dar o prazo de 6 dias para que a caderneta seja confeccionada e possa ser entregue ao solicitante. Mas desde o problema com o orçamento dos passaportes, eles estão sendo somente agendados sem a previsão de entrega. A Casa da Moeda, responsável pela impressão dos passaportes, afirmou que vai trabalhar 24 horas por dia e 7 dias por semana a partir da próxima segunda-feira para normalizar a situação da emissão dos documentos de viagem. A instituição tem condições de imprimir em um dia normal cerca de 15 mil passaportes. Até a paralisação, a demanda diária era de aproximadamente 11 mil por dia. Se mantido esse ritmo, a fila de espera do documento deve ser extinta em 5 semanas. Passa de 100 o número de mortos nos protestos contra o governo da Venezuela. 2 jovens de 23 e 24 anos morreram ontem em manifestações durante a greve geral feita pela oposição ao governo de Nicolás Maduro. Um deles foi baleado, mas não se sabe com clareza como eles foram mortos. Mais de 170 pessoas foram presas durante a greve. A oposição da Venezuela protesta contra a escolha de uma Assembleia Constituinte convocada pelo governo chavista. A crise na Venezuela foi assunto na reunião do Mercosul em Mendoza, na Argentina. Na abertura da cúpula, o presidente Maurício Macri pediu a adoção de um calendário eleitoral e ofereceu mediação do bloco sul-americano para um diálogo entre o governo e a oposição. O presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, anunciou agora à noite a suspensão de todos os contratos com o governo de Israel. A decisão vem depois das novas diretrizes de segurança adotadas pelo governo israelense, que proíbem homens com menos de 50 anos de entrar na cidade velha de Jerusalém e na esplanada das mesquitas. Segundo Mahmoud Abbas, as negociações só serão retomadas depois que essas medidas sejam revogadas completamente. A decisão, anunciada pelo governo do país, gerou protestos e pelo menos 3 palestinos morreram em confrontos. A área sagrada para o judaísmo, o cristianismo e o islamismo foi alvo de atentado na semana passada. 2 policiais e 3 atiradores morreram na ação. Na Espanha, foi exumado o corpo do artista surrealista Salvador Dalí. A surpresa é que o bigode dele está muito bem conservado. A exumação, quase 30 anos após a morte do pintor, foi pedida pelo Tribunal da Catalunha para um exame de determinação de paternidade de Pilar Abel, que alega ser filha de Dalí. Foram extraídas amostras de cabelo, unhas, dentes e ossos. Segundo especialistas que participaram da exumação, os restos mortais do artista embalsamado estão muito bem conservados, inclusive o famoso bigode longo e fino. O resultado do exame de DNA deverá ser anunciado no início de setembro. Se a paternidade for confirmada, Pilar Abel será a única filha conhecida do artista catalão e terá direito a 25% do patrimônio do artista, administrado pelo Estado espanhol. A Procuradoria-Geral da República recebeu hoje a ordem de prisão expedida pela Justiça da Espanha contra o ex-presidente da CBF, Ricardo Teixeira. O ex-cartola brasileiro é acusado na Espanha de ser o principal articulador de um esquema de desvio de dinheiro de jogos da seleção brasileira no exterior. Os procuradores federais receberam hoje o pedido de prisão contra Teixeira, mas vão solicitar à Espanha que remeta também o processo contra o cartola ao Brasil.
Só depois disso será possível saber se há fundamento jurídico para pedir a prisão do ex-presidente da CBF em solo brasileiro. O caso será conduzido por procuradores federais do Rio de Janeiro, onde mora Ricardo Teixeira. Ele foi indiciado na Espanha junto com outras 4 pessoas acusadas de participação no esquema, que inclui também o ex-presidente do Barcelona, Sandro Rosell, que está preso em Madrid há quase 2 meses sob acusação de lavagem de dinheiro. O ex-goleiro Edinho, filho de Pelé, se apresentou à Polícia Civil em Santos e foi preso mais uma vez hoje no litoral paulista após mandado de prisão expedido pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. A ordem de prisão contra Edinho foi autorizada após os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo negarem os argumentos de apelação da defesa do ex-goleiro. O filho do rei Pelé foi condenado em 2013 a 12 anos de prisão por lavagem de dinheiro e associação ao tráfico de entorpecentes. Essa é a 5ª vez que ele é preso desde a operação do DENARC, que flagrou as ligações do ex-atleta com traficantes do litoral paulista em 2005. Na época, ele foi detido com outras 17 pessoas, todas acusadas de organização criminosa e ligações com o traficante Naldinho, que desde 2008 está foragido da polícia. A defesa de Edinho diz que agora vai recorrer ao Superior Tribunal de Justiça e ao Supremo Tribunal Federal para que o ex-goleiro possa responder em liberdade até que o processo esteja transitado em julgado. O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirmou hoje que as Forças Armadas vão apoiar a segurança no Rio de Janeiro até dezembro de 2018, em virtude da crise de segurança que atinge o estado. O dinheiro para o reforço policial, segundo o ministro, vai sair das Forças Armadas, já que o estado atravessa um grave problema financeiro. O número de soldados e a data do início das operações no Rio não foram divulgados por Raul Jungmann. A semana começou com recordes de frio e está terminando mais agradável aqui em São Paulo. Já faz um mês que a Prefeitura declarou estado de alerta para baixas temperaturas. Mariana Armentano traz os detalhes da previsão do fim de semana. Uma grande massa de ar seco vai manter o tempo firme e ensolarado em grande parte do país, inclusive aqui no estado de São Paulo. Para essa madrugada aqui na capital, a mínima prevista é de 12 graus e a máxima amanhã à tarde de 21, com sol entre nuvens. Aí no domingo o tempo abre mais e a máxima sobe para 24 graus e na segunda-feira chega a fazer até 25 graus por aqui, com muito sol e nenhuma gota de chuva. Há mais de 5 décadas, um grupo de universitários paulistanos começou a se reunir para tocar música nos bares da cidade. Em uma época que se curtiam Beatles, Rolling Stones e a Jovem Guarda, eles preferiam o swing do jazz. E faziam sucesso. De lá para cá, a banda gravou 22 álbuns e foi dos shows ao cinema. Por isso, a Traditional Jazz Band é a cara de São Paulo. Sem abrir mão do improviso, o som é o da vertente mais tradicional do jazz. A Traditional Jazz Band começou com um grupo de universitários paulistanos que frequentavam os mesmos bares. Os músicos de jazz, que não eram muitos na época, se reuniam muito e um ouvia falar da banda dos outros. Então a gente se reunia nos bares onde estava tocando um ou outro e fazia uma jam session. Da formação original de 1964, permanecem Dudu na guitarra, Austin no trompete e Sidão na bateria, o Calia no piano e o Chaim no contrabaixo entraram pouco tempo depois. O caçula é o Willy do trombone, no grupo há 20 anos. Como diz o Sidão, a gente começou no berçário. Entre turnês por vários países, a banda se orgulha do show que fez em Nova Orleans, o berço do jazz. Em mais de 5 décadas, gravou 22 CDs e foi dos palcos à tela do cinema. Criou a trilha musical de 4 filmes brasileiros e atuou ao lado de Vera Fischer em Amor, Estranho Amor. E uma
curiosidade, aqui nós temos o pianista, o trompetista, o baterista, o saxofonista, mas por trás de cada um desses músicos existe também o engenheiro, advogado, engenheiro, profissional de marketing, engenheiro. Pois é, eles mantiveram uma outra profissão em paralelo, passam o dia no escritório, mas depois dão uma afrouxada na gravata e, como eles mesmos dizem, sobem ao palco para se divertir. Você tem que ter uma profissão e ganhar o seu pão fora da banda, para você poder tocar na banda descompromissadamente. Jazz tradicional, sim, mas sempre com uma pitada de verde e amarelo. A gente faz arranjos em que a gente insere uma bossa nova e o samba também. O samba, nós tínhamos um tema que é o Edmundo, que era um sucesso da Carmen Miranda e que quando nós tocamos nos Estados Unidos foi um sucesso. Foi um sucesso tão grande que nós até compramos na 25 de março um monte de chapéu de Carmen Miranda. Chapéu de fruta, tudo. Você usou? Todo mundo usou. Todo mundo usou. Mesmo vestido, saia não. Nós ficamos por aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Muito obrigado pela companhia. Tenha uma excelente noite e um ótimo final de semana. Até segunda, né, Ju? Até segunda, Gabriel. Uma boa noite para você. Fique agora com Rony Von no Todo Seu. Quer proteger quem você ama? Então não perca as dicas de Boris Berry do Programa Seguro. Neste domingo, 20h30. Assista agora. Todo Seu.